Então vocês vão descansar após a data FIFA. Tá certo isso? Você acha que é o mais sensato, pensando nas finais das Copas? Acho, porque assim, o Flamengo não vai ser campeão brasileiro, né? A derrota para o Fluminense, antes do Fla-Flu, já era uma situação difícil. Após o Fla-Flu, o Flamengo praticamente deu adeus. Praticamente não, deu adeus à briga pelo título, né? Então, o Flamengo tem que continuar fazendo um grande campeonato brasileiro para terminar na melhor colocação possível, para garantir vaga em Libertadores e melhor colocado, melhor a premiação, enfim, é uma questão moral, inclusive, mas não há necessidade de voltar e colocar os caras na arena com todo esse desgaste. Se tem esse conforto para trabalhar pensando nas Copas, que o faça, né? Porque os outros times vão trabalhar de outra maneira. É o preço que o Flamengo paga por ter um elenco muito melhor que os demais. Ou seja, olhando por esse lado, já está aquela diminuição também do prejuízo em relação ao Flamengo, que consegue ter essa tranquilidade de campeonato brasileiro, né? A gente segue o nosso Sport Center, continua falando de Flamengo, agora de um assunto muito chato. A gente vai com Felipe Mota. Exato, Marcelo, assunto chato para o Flamengo e especial para um jogador que a gente conhece bem, o zagueiro Rodrigo Caio. Ele vai passar por uma nova cirurgia. Ele e o médico do Flamengo, o Dr. Tanuri, falaram sobre o caso. Ele sofreu uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo no dia 10 de julho, no jogo contra o Corinthians. E era uma lesão exatamente no local onde ele tinha tido uma lesão prévia, uma sutura. E em função disso, teria a possibilidade da tentativa do tratamento conservador sem cirurgia para esperar que isso voltasse, cicatrizasse. A gente deixou bem claro desde o início que se isso não acontecesse, teríamos que realizar uma artroscopia e é isso que a gente está vindo comunicar aqui hoje, porque ele teve uma melhora muito grande, porém, a nosso entendimento ainda aquém do que a gente espera para um atleta de alta performance. No primeiro momento, a minha opção por não operar junto com o departamento médico foi por acreditar que o processo seria bem sucedido de recuperação. Infelizmente não aconteceu. Acredito que cheguei no último estágio com esperanças em conseguir retornar a jogar sem dores, mas infelizmente não aconteceu. Acredito que até esse último estágio vinha me sentindo bem. Nos vemos na próxima temporada e saibam que farei de tudo para entregar o máximo para a nação. Aí a gente tem os números do Rodrigo Caio, né, nas temporadas vencedoras, 2019, 20, 21, 22, jogos, quanto ele fez e o ranking dele em relação ao elenco. Repare como o número só vai caindo. Na verdade, o número absoluto em 21 foi maior que 20, mas no ranking cai. Ele fez 60 jogos, foi o terceiro do elenco em 2019. 2020, 32, o 11º com 33 em 2021. 2022, apenas 12 jogos, é o 25º do elenco. Participação de presença em jogos, aí sim o número que só cai, 81%, 45, 44 e 19. 2019, inclusive, o ano mágico do Flamengo, o ano com Jorge Jesus, ou seja, ele foi absolutamente relevante. E depois, só que é uma pena, né, Calçade, quando a gente vê uma situação crônica, e às vezes é o joelho direito, às vezes é o esquerdo. O que é que você tem para falar? É uma pena, né? Você imagina o jogador como se sente com isso, né? Você é jogador de futebol, não está em atividade e vê o médico todo dia, porque o médico com ele ali também. O tratamento conservador, ele não é uma garantia, né? Ele pode não ser bem sucedido, não dá certo. Ele é uma possibilidade para você evitar a cirurgia. Não deu certo, tem que fazer a cirurgia. E a cirurgia, por que se faz o conservador? Qualquer cirurgia sempre é um risco, qualquer uma. Das mais simples às mais complexas. Ninguém pode dizer não tem risco. Tem, de alguma coisa, um probleminha, uma infecção. Às vezes você pega uma... Né? Então, isso complica a vida do jogador. É uma pena, porque ele é um zagueiro diferente. Ele é um zagueiro, não é muito alto, ele é um zagueiro de mobilidade. Ele foi muito bem no Flamengo. Rodrigo Caio em condições ótimas para jogar. É aquele zagueiro que sai para caçar, sai no atacante, então não fica vendido no meio do caminho. E o Flamengo seria muito útil, né, utilizá-lo. E agora mais um tempo. Você vê que ele fala na próxima temporada. Essa daqui já está acabando, né? Porque em novembro já começa a Copa do Mundo e aí é 2023. É uma pena. Tomara que ele consiga se recuperar, porque são problemas recorrentes. Como você falou, um joelho, o outro. Ele começou o ano, poxa, muito chato, né? O joelho dele estava enorme. Exato. Ele estava assim, parecia uma melancia, de tão grande, de inchado, né? E ele foi superando isso, voltou para campo e agora
vai ter que passar por uma artroscopia. É uma pena, a gente deseja a recuperação muito rápida, mas é mais um jogador da lista de desfalques do Flamengo. A lista é grande. Tem o Bruno Henrique também. A gente está falando de 2 jogadores que foram titulares do Flamengo nessa campanha de 2019 e já estão fora há muito tempo. Esses 2, mais os suspensos, mais os jogadores nas seleções. Então veja a dimensão desse elenco agora. Ele é bom, mas não é para viver sem os seus jogadores, principalmente falando daqueles que vão para a seleção. Isso uma hora o Flamengo, com o tamanho que tem, com a sua grandeza, com a sua importância para o futebol brasileiro, a voz do Flamengo é muito importante, do Flamengo se colocar contra esse tipo de situação. Não dá mais, porque antes a gente reclamava de data FIFA e os times jogando com a data FIFA em curso. Agora os times não jogam, joga só a seleção. Então é uma super exposição para a seleção, mas no dia seguinte tem jogo. Exato. O jogador às vezes está na Coreia, está no Japão, e você traz como para jogar? Não traz.